Melhor. Bom, eu também vim de uma família política, tenho um avô que é a maior referência política na minha vida, meu avô, chama o nome dele é Plínio Pompeu. Essa é a maior referência que eu tenho na vida, como um dos homens públicos sérios, honestos, que fez um grande trabalho em função da seca, então teve uma luta toda, escreveu livros e estudou muito sobre a seca, e enfrentou esse drama, e era a pessoa mais próxima, a pessoa que... meu pai morreu muito cedo, eu era muito jovem, e ele sempre foi a minha referência, não só como pai, mas também na política. Então, a política foi algo que eu cresci e convivi tendo muito gosto de ouvir. Eu era uma menina que gostava já de assistir, ler jornal, de assistir a hora do jornal na televisão, ouvir rádio. Meu avô, apesar de não, quando ele era político quando eu ainda não tinha nascido, né? Mas me trouxe muitas referências importantes. Então eu cresci um pouco nesse ambiente com muito gosto também pela política. Militei no movimento estudantil, ainda no Grêmio, na escola, eu já militava, já tinha uma atuação de certa forma forte. E quando vim estudar, eu saí do Ceará muito cedo, meus pais se mudaram e eu fui morar no Rio com 5 anos de idade, e com 10 anos mais ou menos me mudei para Belo Horizonte também com os meus pais, e com 18 anos, 17, voltei para o Ceará, fiz faculdade aqui no Ceará e acabei militando também na faculdade. Na época eu fazia fisioterapia e criei o primeiro centro acadêmico de fisioterapia na Unifor, mas logo em seguida acabei trocando de curso. Minha área sempre foi educação, e aí mudei para pedagogia e concluí pedagogia. Então sempre tive uma militância. Logo em seguida me casei, conheci e me casei com um homem que também vinha da política, que é o Ciro, uma personalidade muito forte, um jovem, ainda muito jovem quando eu conheci, pai dos meus 3 filhos, da Lívia, do Ciro e do Yuri, só não é o pai da Maria Beatriz, mas pai dos outros 3, e com quem eu também convivi e vivi, né, a política no dia a dia. O Ciro, muito jovem, foi eleito deputado, logo em seguida foi prefeito de Fortaleza, acho que foi o prefeito mais jovem do Brasil, depois, logo muito em seguida, eleito governador, e eu ainda muito jovem acompanhando ele, também ainda muito jovem, em toda essa trajetória. E o desejo de uma candidatura própria sempre teve guardado aqui dentro, mas meio que esperando um momento que fosse conveniente para que eu pudesse ter a oportunidade e a chance também de uma candidatura. Mas trabalhar com o Ciro, companheira dele, como primeira-dama, como se costuma chamar a mulher do governante, né? E aquilo já me satisfazia muito. Eu sempre gostei muito da área social, sempre adorei trabalhar principalmente com a infância, com a juventude, sempre foi a área em todos os meus mandatos que eu mais atuei, e aprendi muito aqui no Ceará. Aprendi, assim, ainda apesar de muito novinha, eu tinha 20 e poucos anos, mas me apaixonei pela causa, pela ideia. Fortaleza precisava muito de cuidados, principalmente na área social, e o Ciro foi muito parceiro nisso, porque me deu total autonomia, né? Eu nunca fui secretária de ação social, nunca fui nada disso, mas sempre me deu o comando da política social, tanto do estado como do município de Fortaleza. Então aquilo me fez amadurecer muito e gostar muito desse tema. E logo em seguida eu acabei sendo candidata a vereadora, né? Tive um mandato como vereadora. A princípio eu tinha uma certa resistência. Em 1996. Aí eu recém-separada já do Ciro, recém-divorciada do Ciro, o mandato dele de governador acabou em 1994. Em 95 nós moramos um tempo nos Estados Unidos. Depois, quando eu voltei, eu já voltei com a ideia de uma candidatura a vereadora. E eu queria que fosse vereadora,
porque eu achava que para mim ia ser muito importante dar os primeiros passos do início mesmo. E eu achava que a Câmara Municipal era um lugar onde batia muito forte o coração da cidade. Era um lugar quente, polêmico, muitas vezes com baixaria, com debates de baixo nível, e aquilo criava uma resistência. Eu que tinha acabado de ser primeira-dama do Estado, primeira-dama do município, ex-mulher do Ciro Gomes, e numa candidatura, e tinha uma resistência de que talvez aquele ali não fosse o lugar para eu começar uma vida pública. Mas eu insisti e tive uma surpresa extraordinária, fui eleita com extraordinária votação. Na época, eu acho que para eleger um vereador você precisava de 4 mil votos, eu tive 22 mil. Então, assim, explodi de votos, para minha surpresa, né, e para alegria. E aí, logo em seguida, eu fiz um trabalho. Nessa época, eu era oposição ao prefeito Juracy Magalhães. Então, isso também me colocou muito em evidência, porque eram muito poucos os vereadores. E eu presidi a primeira sessão da Câmara Municipal, porque, pelo regimento, o vereador mais eleito daquele mandato preside a primeira sessão. E a primeira sessão foi muito polêmica, porque teve uma votação para eleger o presidente da Câmara, e todo mundo contava que o presidente fosse do lado do prefeito Juracy Magalhães, que tinha uma grande maioria, e um grupo muito pequeno de vereadores, e eu estava nesse grupo, que fazíamos oposição, conseguimos virar essa eleição, mudar, e ganhou um candidato de oposição ao prefeito. Então foi uma sessão daquelas de vereador levantar para querer bater, e cadeira para cima, foi uma confusão, e assim foi a minha estreia. Mas graças a Deus, daí para frente, eu tive logo em seguida, eu não concluí o mandato de vereadora, fui candidata a deputada estadual 2 anos depois, também tive uma votação muito significativa, e isso me levou, chamou a atenção do meu partido, que aí me desejou que eu fosse candidata a prefeita de Fortaleza. Só que essa eleição eu perdi, né? Foi uma eleição que eu disputei contra o prefeito Juracy Magalhães, que era a reeleição, o Inácio Arruda e o Moroni. Então foi uma eleição, uma chapa de homens, né? E uma campanha muito difícil, porque minha vida pessoal como mulher, como ex-mulher do Ciro, foi muito exposta, né? Foi a primeira vez que eu sofri assim, um preconceito mesmo, para você que está desenvolvendo a tese, né? Essa tese da mulher na política, né? Então para mim foi muito doloroso. Assim, eu estava muito frágil, porque ainda pessoalmente, apesar de estar separada do Ciro, ainda tinha uma relação muito próxima a ele que coordenava até então as minhas campanhas, e isso foi muito usado, entendeu? Contra mim, assim, uma fragilidade emocional de uma mulher que ainda gostava do seu ex-marido, e que por isso era uma pobre sofredora, uma vítima, uma Madalena arrependida, depois insuportável, depois outdoor com pichações absurdas, assim, feias, pornográficas inclusive, né? Adesivos de carro, e as pessoas faziam isso assim, como se isso fosse muito comum. Então foi uma campanha muito doída, assim, e eu perdi, mas também me amadureceu muito para a vida pública, sabe? Foi assim um momento que eu senti que eu criei mais garra e fiquei mais forte, foi com a pancada. E, bom, logo em seguida eu fui candidata a senadora. E aí já derrotada de uma eleição, como gostam de fazer, né, o jornal, quando você vai ler a matéria, fala, a candidata derrotada, aquilo ali dá uma facada, né, no coração da gente. Mas aí logo em seguida vem a vontade soberana das pessoas, da população, que é impressionante, porque eu não entendia durante um determinado tempo por que eu tinha perdido aquela eleição.
porque a princípio eu estava em primeiro lugar, era moda na cidade, era Patrícia, Patrícia, e de repente começaram as pancadas, eu comecei a cair, a cair, a cair. Isso é uma coisa vertiginosa, assim, uma queda vertiginosa, e aquilo durante algum tempo durou para cicatrizar, assim, porque eu não entendia por que tinha tido aquela reação, né? Por que eu, em primeiro lugar, me destruíram a imagem de uma pessoa, de uma mulher. Eu, no final da campanha, estava me sentindo meio pó, né? Como você fica desfeita, né? E aí, logo em seguida, veio a possibilidade de uma candidatura ao Senado. Aí eram 2 vagas, seria eu e o Tasso, nós 2 candidatos. E aí, pela graça do povo, fui eleita com uma votação com mais de 2 milhões de votos, praticamente igual ao Tasso, que já tinha um bom tempo de vida pública. E são as coisas que você, realmente, quando você está na vida, você não entende determinadas coisas. Mas o povo é tão soberano e tão inteligente e tão perspicaz que eu acho que entendeu que naquela hora que eu era candidata a prefeita, eu não estava preparada. Eu hoje sei disso. Eu estava muito fragilizada. Então eu não passava a segurança para as pessoas. Talvez eu passasse a segurança porque eu tinha sido mulher do Ciro e o Ciro estava do meu lado na campanha. Mas aquilo colocou em dúvida. Na cabeça das pessoas ficou uma mulher que está precisando separada, mas que ele está o tempo todo no palanque, precisa dessa imagem. Então, por isso que eu acho que, sabe, as pessoas são muito inteligentes. Então não adianta, claro que você pode maquiar determinadas coisas na personalidade de um candidato, mas tem uma hora que você mostra a cara. E foi talvez nesse momento que as pessoas perceberam que eu estava frágil e não estava preparada para aquilo, mas estava preparada para representar o Ceará como senadora. E aí me elegeu a primeira mulher senadora na história do Ceará, de 2000. Eu comecei, foi muito rápido minha vida também, né? Minha vida pública. Eu comecei em 96, em 2000 já fui senadora. Eu tive 8 anos de mandato, depois voltei para o Ceará, fui candidata a deputada novamente e depois vim ao tribunal, em 2014. Eu vim ao tribunal, então foi, de certa forma, foi rápido. Não falei de... Se você for ver um estado, por exemplo, como o nosso, como o Ceará, se você for procurar nos sindicatos, se você for procurar nas lideranças comunitárias, provavelmente você vai encontrar uma estatística muito mais mulheres do que homens que tomam a frente de determinadas, de movimentos sociais. Eu percebo aqui no Ceará, eu sempre trabalhei muito com os movimentos sociais e 90% das pessoas com quem eu trabalhei, coincidência ou não, eram mulheres. Mas eu vejo, e isso é muito perceptível, né, a diferença em quantidade de mulheres e de homens. Agora, daqueles que efetivamente vão e têm um cargo, são eleitos vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, aí é uma diferença muito grande, porque os partidos ainda são, ainda não, para mim ainda não acordaram verdadeiramente para a importância desse papel da mulher. Quer dizer, apesar do avanço que nós tivemos, dentro dos partidos ainda há eu acho que ainda existe uma discriminação e ainda existe preconceito. Dentro dos próprios partidos, ainda há uma necessidade muito grande de se correr atrás de mulheres nas vésperas das eleições, para se procurar. Então, eu acho que se os partidos dessem mais oportunidade, dessem mais condições para que mais mulheres pudessem ser candidatas, nós teríamos muito mais mulheres nas câmaras municipais, na Câmara Federal, no Senado da República. Quando eu fui senadora, nós éramos 81, 9 mulheres apenas, menos de 10%. Então o número ainda é muito pequeno, apesar da atuação na base ser muito forte e muito maior das mulheres. Então a liderança é aquela que é capaz de mobilizar, né, não só
a inteligência, o melhor das pessoas e fazer e agregar. Para mim isso é quem tem a capacidade de liderar para poder fazer algo de importante. Então assim, e o Ceará ele se destaca, né? O Ceará é vanguarda principalmente em relação à mulher. Nós elegemos a primeira mulher prefeita de uma capital, que foi a Maria Luísa, separada, com fama de namoradeira, bonita, agradável e inteligente. Nada podia ser mais radical e preconceituoso. Tanto é que o Paz de Andrade dormiu prefeito e acordou sem ser prefeito, porque tudo era para a eleição do Paz de Andrade. E de repente uma mulher. Então Fortaleza tem essa, né? E o Ceará, Bárbara de Alencar, Jovita Feitosa, personalidades e mulheres, né? Independente de ideologias, mas mulheres fortes, talentosas, né? Então Luiziane Lins, prefeita de mulher, também separada, bonita, desaforada, né? Eleita prefeita de uma capital como Fortaleza. Então eu acho que nós temos histórias muito importantes, fortes, de mulheres para contar na política, principalmente na política, na influência, né, na política. Ou como mulheres protagonistas, ou não necessariamente como protagonistas, mas ao lado, que pode parecer uma frase machista, ao lado de homens, né, que, como aquela frase antiga, né, que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande, ou atrás, né, antigamente se falava, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E políticos importantes do Ceará tiveram mulheres fortes, também independente da sua ideologia de direita ou de esquerda, mas que foram mulheres que tiveram influência no governo dos seus maridos. Posso citar a dona Luísa Távora, que foi uma mulher que eu não conheci pessoalmente, assim, na intimidade, mas é uma mulher que tem uma história de ser uma mulher que tinha uma grande influência dentro das decisões que o governador Virgílio Távora tinha naquela época. Então, eu acho que o Ceará tem sido protagonista. Acho que a representação, a mulher mesmo, a mulher estando presente no parlamento e a mulher defender uma causa que é de gênero, é diferente ainda de um homem defender essa causa. É claro que eu acho que é importante, necessário e preciso que os homens possam aderir a essa causa, que eu não diria que é uma causa só de nós mulheres, mas é uma causa da humanidade, né? Que é você lutar contra a violência, é você lutar por igualdade de direitos, é você lutar por salários iguais, você lutar contra a jornada que lhe é imposta na vida, né? Aí eu posso citar até a questão dos partidos, a falta de preparo para que um partido possa lançar uma mulher. Geralmente, por que os homens, a gente não se pergunta, é só entre aspas isso aqui, por que a gente não se pergunta muitas vezes, né? Porque a grande maioria de pessoas que estão na política é o homem. A grande maioria são homens casados, homens que têm uma retaguarda, né? Para quem cuida da família, para quem cuida dos filhos, para quem faz supermercado, e fica livre para politicar, né? As mulheres, quando estão na política, não, elas levam o trabalho da política, que é algo que te consome mesmo, porque é bom, te envolve quem faz política com vontade, de verdade, com prazer e com determinação. Não tem tempo para nada, mas tem que ter tempo também para casa, tem que ter tempo para os filhos, tem que ter tempo para se organizar, porque não vai ter quem faça. Ainda não existe esse papel do homem, quer dizer, existe, mas ainda muito incipiente, eu acho, né? Então é por isso que eu defendo a presença da mulher também, entendeu? Nessas causas, defendendo essas causas. Porque quando você fala de si, quando você fala da sua própria dor, quando você fala das suas próprias dificuldades, da sua própria boca, quando sai do seu próprio coração, é diferente de alguém que lute por esta causa, que esteja falando por esta causa. Por isso eu acho tão
relevante, tão necessário e tão saudável, né? Para que se mantenha esse equilíbrio na sociedade, né? Então eu acho que é necessário, é importante a participação efetiva da mulher, não só a sua causa, mas a sua presença. A escola foi o espaço, o primeiro espaço que eu encontrei para me movimentar, para desenvolver, né, essa possível liderança que eu viesse a ter. Hoje, infelizmente, as instituições, né, se você olha para a política, eu percebo muito no olhar dos jovens, né, que se espelham num país em frangalhos como está o nosso, e que olham e percebem que as instituições se acabaram, estão destruídas, num olhar sem perspectiva de absolutamente nada, porque a influência que isso deveria ter positiva na vida, no cotidiano, na vida de cada um de nós, no nosso dia a dia, de que essas instituições, né, poderiam transmitir para o cidadão comum que está crescendo, que está se desenvolvendo, infelizmente são de exemplos muito ruins, de exemplos muito perversos, de exemplos muito feios, que ninguém deseja mais. Então, ser político, ou ser público hoje, não é uma coisa muito simples, não. Simples não. Eu percebo hoje, já com um olhar fora da política, porque saí de um mundo para um outro mundo, né? Um mundo da política, um mundo que eu não posso ser mais político, eu não posso ter partido, né? Eu não posso ter, não significa que eu não possa ter ideologia, eu posso ter meus posicionamentos, mas eu devo aqui manter a neutralidade, né? Então, é muito difícil, às vezes, que as pessoas creiam nessas instituições, porque é como se é como se uma praga que tivesse atingido aos políticos lá no Congresso, mas isso tivesse sendo contaminado em todo canto. E está muito difícil separar o joio do trigo. Está muito difícil para a população entender, até para quem é assíduo, para quem não está só como telespectador, para quem vive nesse meio, para quem tem informação, né? É difícil entender, é difícil compreender o que nós estamos vivendo e o que vai sair disso. O que vai sair desse modelo que nós estamos vendo, ou disso que está acontecendo nesse país. Quais são os exemplos? O que a gente vai fazer com essa turminha que está vindo por aí, né, agora? Eu tenho referências importantes de homens públicos que eu citei, como meu avô, e eu estava dizendo um dia desse, fica difícil, não é que você coloque a mão no fogo por alguém, não é isso. E para mim aqui é um pouco delicado, porque estando no tribunal, né, emitir essas preferências não seria conveniências históricas que eu conheço, importantes e que tiveram influência importantíssima na minha vida e no que eu penso. São dois homens muito importantes para o Ceará e para o Brasil, Tasso Gereissati e Ciro Gomes. Para mim são duas referências, continuam sendo dois homens públicos de extrema importância para o país e homens públicos que no meio dessa porcaria que a gente está vendo toda no Brasil, né, são homens públicos que têm escapado completamente ilesos desse tipo de maus feitos que hoje estão muito à mostra no nosso país. É a própria política, né? Existe esse receio de entrar na política, né? Hoje parece que quem é do bem fala Deus me livre de política. Olha que rapaz bacana, promissor, quem sabe você não quer ser um deputado, Deus me livre de ser deputado, porque virou sinônimo de palavrão, de coisa feia. Então,
há uma certa dificuldade nessa renovação, né? Nessa renovação nessa renovação. Eu acredito, aposto nela, acho que ela é muito saudável. Eu acho que a gente, jogador, é meio. Eu saí, e acho que saí porque achei que era o momento, acho que tem que. É hora da gente ter lideranças novas, de pessoas que compreendam aquilo que a gente está vivendo nesse momento, mas que tem um pensamento novo, um pensamento arejado. Né? Eu acho que devia talvez ter um tempo para a política aí, uma validade. É meio igual jogador de futebol, você tem que sair na hora certa para não ser saído. É só uma brincadeira para descontrair, mas eu acho que saí porque eu achei que tinha dado minha contribuição, acho que eu lutei muito pelas crianças, pelos jovens, pelas mulheres, contribuí efetivamente com leis como a lei da licença maternidade de 6 meses, a nova lei da adoção e tantos outros projetos que a gente conseguiu colocar em prática. Então acho que quando se faz isso, você contribui, sai da frente que vem mais gente mais jovem, vem gente com mais vontade, vem gente com mais garra, que vai fazer com certeza melhor que você. Agora a gente vai fazer algumas... Relação muito boa com a imprensa. Acho que não. Deve talvez alguma trita aqui e ali, alguma resposta mal dada, mas sempre tive uma ótima. Acho que eu tenho, eu diria, não sei se como uma qualidade, mas eu gosto de conversar. Eu me considero um bom articulador. Né? Então, assim, uma das coisas na política que eu mais gostava, eu não sou uma política de ficar na tribuna fazendo pronunciamentos, discurso, eu não sou daquela política que está todo dia na tribuna, mas eu sou muito de articulação. Então, eu gosto de fazer articulação. Eu fui vice-líder, inclusive, no Senado, na época do presidente Lula. Eu era vice-líder no Senado do senador Mercadante. Eu era uma das vice-líderes, justamente por essa coisa que eu considero que é uma certa habilidade. Né? Então, minha relação sempre foi muito positiva. E eu sempre procurei divulgar meu mandato. Pelas redes sociais, a que eu tinha acesso a cada época. Quando vereador ainda não existia essa facilidade já das redes sociais, né? Mas já no Senado eu já tinha, já iniciávamos, estamos falando de que? De 8 anos atrás. Então de lá para cá já muita coisa já aconteceu. E eu tinha uns boletins que eu informava, tinha uma mala direta, que eu sempre procurava estar me comunicando, prestando contas do meu mandato, nunca me furtei a fazer entrevista, a fazer debate, como abracei uma causa que foi muito doída também na época, que foi a CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, aquilo me colocou também muito em evidência e me fez rapidamente uma espécie de uma referência nessa área da infância e da juventude para a política. Então eu acabava tendo muita relação com a imprensa, com os meios de comunicação, porque para nós que lutávamos por essas bandeiras, contra a exploração sexual, pelos 6 meses de licença maternidade, por uma lei melhor de adoções, a gente sempre precisou muito da imprensa, dos meios de comunicação. Então sempre fomos completamente parceiros em função muito desse olhar muito parecido. E acho que pela minha causa, a causa que eu sempre lutei, eu era meio considerada pela imprensa uma coisa meio apartidária. Ficava muito mais a causa do que a Patrícia. A causa infância do que a causa Patrícia. As mesmas dificuldades em relação à participação feminina, para mim, as dificuldades ainda continuam muito parecidas. Eu sei porque eu continuo tendo pessoas que militam na política e sei e conheço pessoas que militam na política que não têm nenhum cargo público, mas que desejam e que me relatam as dificuldades que são muito grandes. Você para estar bem, para ser reconhecida, por exemplo, dentro de um ambiente político, você tem que ter a super mulher.
Então você tem que ser muito polêmica, né? Ou então, enfim, tem que ter uma característica muito exclusiva para que você possa chamar atenção, porque senão fica aquela coisa, um cerco de mulheres a eleger os homens e isso vai se reproduzindo e se reproduzindo. Então eu acho que isso é muito mais um defeito, né, da nossa política, de como é a política partidária principalmente, né, e que precisa ser mudado, que precisa mudar o mais rápido possível. Mas sei que isso não acontece do dia para a noite. Era preciso, por exemplo, lá atrás que as mulheres fossem para o Congresso, quando fossem falar de assuntos, por exemplo, elas tinham que ir vestidas praticamente como homens para serem reconhecidas como parlamentares. Quando eu cheguei no Congresso não existia, por exemplo, licença maternidade para parlamentar. Só existia doença, auxílio saúde. Como se você, por exemplo, fosse parir. Eu, por exemplo, criei quando eu adotei minha filha. A mais nova, eu adotei. E a licença, eu que consegui aprovar a licença maternidade no Senado. E a Jandira Fegali na Câmara dos Deputados. Porque é um lugar tão masculino que não tem licença maternidade. Então você tinha que tirar uma licença de saúde, como se você estivesse doente. E isso agora, há muito pouco tempo atrás. Para você ver como a política, o universo é muito masculino ainda. Né? Por mais que... E olha, como nós somos boas, nós, que eu quero dizer, as mulheres, nesse meio, né, de tanta coisa você vê mulheres se destacando, como uma Heloísa Helena, como uma Marina, né, mulheres guerreiras, humildes, também independentes da questão ideológica, mas mulheres tão fortes que conseguiram hoje ser uma referência para esse país, no meio de uma multidão de homens fortes, poderosos, machistas e com dinheiro. Obrigada, gente. Só quero agradecer vocês e desejar muito sucesso.